Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Nesse dia que lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quarta-feira, nós retomamos a leitura do Evangelista São Mateus. Ontem, se nos recordamos muito bem, celebramos o martírio de São João Batista e por isso líamos o Evangelista São Marcos. E vemos Jesus que começa e continua fazendo esta série de chamadas de atenção para com os fariseus, os mestres da lei, principalmente com a acusação de hipocrisia. E como nós recordávamos na segunda-feira, a hipocrisia é justamente esta diferença entre aquilo que se ensina, aquilo que se prega e aquilo que se vive, que nós comumente falamos e dizemos num ditado popular: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é a raiz, é a base aonde nós podemos perceber a hipocrisia. Hoje Jesus vai muito além, porque diz: olha, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque sois como sepulcros caiados. E a acusação de Jesus aqui é muito forte, porque nós recordamos muito bem, dentro da vivência judaica, a regra da pureza se fazia muito presente. E por isso, então, um dos lugares os quais não se frequentava era o cemitério, porque ali se considerava o lugar impuro por excelência. Então, quando Jesus volta e diz para eles: olha, ai de vós, porque sois como sepulcros caiados, ou seja, são sepulcros escondidos. Jesus quer recordar que as suas ações, que o seu modo de comportar-se, o seu modo de viver a palavra de Deus acabam sendo para os outros sinal não de pureza, mas de impureza. Por isso que ele continua dizendo: olha, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos. E assim também vós, por fora, pareceis justo diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. O que condena Jesus com esta fala? Condena uma exterioridade da fé que, no entanto, não chega ao profundo do nosso ser. Em outras palavras, o que Jesus condena é uma fé vivida unicamente por aparências e de aparências. Ou seja, aparento ser uma pessoa religiosa, aparento ser uma pessoa de fé, todos os domingos estou na missa, ainda vou também às missas durante a semana algumas vezes, mas as minhas ações não correspondem com o evangelho que anuncio, não correspondem com o evangelho que escuto todos os dias, quando então tiro um momento do meu dia para escutar a palavra de Deus. É isso que Jesus condena como hipocrisia da parte dos fariseus, dos mestres da lei, a ponto de se tornarem sepulcros caiados, ou seja, ao invés de levarem as pessoas para junto de Deus, acabam levando as pessoas para o pecado. E é claro, este alerta de Jesus é um alerta também para nós, para que nós tomemos cuidado, para que também nós não sejamos sepulcros caiados. Por fora, uma bela casca de cristão, mas por dentro
nada de cristão se faz perceber. É isso que é o sepulcro caiado, é isso do que hoje nos alerta Jesus Cristo. Então que possamos, ao ouvir o alerta que faz Jesus aos fariseus, aos mestres da lei, procurarmos ter uma vida onde as minhas ações condizam plenamente com o Evangelho de Jesus Cristo, aonde o meu modo de me portar diante da sociedade revele verdadeiramente o nome de cristão que muitas vezes anuncio, que muitas vezes carrego junto de mim. Por fim, nós vemos mais uma vez Jesus que fala sobre os túmulos dos profetas que eram muito bem cuidados pelo povo judaico e que Jesus critica dizendo que os filhos acabam sendo cúmplices de seus pais. Por quê? Porque os pais não souberam ouvir os profetas e não sabendo ouvir os profetas e não querendo mudar de vida, não querendo viver a conversão, acabaram matando esses profetas. E isso fica mais claro ainda quando Jesus volta-se para eles e diz: olha, completai, pois, a medida de vossos pais. Por quê? Porque aquela mesma geração que trata com tanto cuidado os profetas é aquela que irá condenar Jesus à morte. E é com isso, então, que eles completam a medida de seus pais. Então, por isso que Jesus os acusa também de hipocrisia neste ponto. É claro, nós acreditamos que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador, foi pela sua oferta no alto da cruz que Ele trouxe para nós a salvação, e por isso vemos na cruz não um instrumento de morte, mas de nossa salvação, mas este é o alerta que faz Jesus ao seu povo. Que possamos então, sempre iluminados pela palavra de Deus, procurar deixar de lado toda e qualquer hipocrisia, e sempre que levantarmos o nome de cristão, demonstremos e tenhamos obras que realmente revelem o nosso ser cristão. Vamos fazer então nossa oração para hoje. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.